Shalom, amada igreja. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai celeste, nesse momento grandioso, pedimos a Ti que venha nos encher com a Tua presença, venha falar no mais profundo do nosso ser, meu Pai. Que a partir desse momento não seja mais o homem a falar, mas Tu, através do homem, ensinando as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos todos caminhar em uma única direção, que é a Tua, ó grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Ti, meu Pai. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 8. Eclesiastes, capítulo 8. Você que está do outro lado nos assistindo, pegue sua Bíblia também para nos acompanhar na leitura, para que possamos todos caminhar em uma única direção. Eclesiastes, capítulo 8. Eclesiastes, capítulo 8, primeiro versículo, nos diz assim: quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. O que Deus quis nos dizer com esse primeiro versículo? Todo aquele que se acha sábio, ele tem um brilho diferente. Todo aquele que se acha compreendedor de todas as coisas, que entende todas as coisas, ele manifesta um brilho diferente. E de que brilho Deus está falando? O brilho da arrogância, o brilho de querer ser melhor do que os outros. Essa é a sabedoria do homem. Mas qual que é a sabedoria de Deus? Qual que é a sabedoria que devemos adquirir no decorrer das nossas vidas? E a palavra em Eclesiastes 8, versículo 2 nos diz assim: eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração ao juramento que fizeste a Deus. Qual que é o mandamento do rei? Qual que é o mandamento que Deus quer que nós cumpramos? Em primeiro lugar, Deus nos ensina a obedecer todos os estatutos anunciados na terra. Ou melhor, dos nossos governantes. Nós temos que respeitar isso. Porque se o governante está passando uma lei, ele não passou a lei porque ele quis. Porque a palavra nos ensina que tudo vem segundo a vontade de Deus. Toda lei provinda de algum homem que controla a humanidade, ela provém de Deus. E por aí começa o início da sabedoria. Porque aquele que obedece à lei terrena, ele vai estar obedecendo também à lei divina. Porque tudo provém de Deus. Em Eclesiastes 8, capítulo 8, versículo 3, nos diz assim: não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Deus, ele tem observado a humanidade de tal maneira, e ele vê o que nós fazemos de errado, quando nós pecamos, quando nós difamamos, quando nós mentimos, quando nós injuriamos. E todas essas coisas, elas ficam anotadas. Deus não deixa cair no mar do esquecimento os seus pecados, a não ser quando você se arrepende deles. E como nós nos arrependemos dos nossos pecados? Não cometendo novamente. Não caminhando por caminhos tortuosos, desviando do mal,
o que a palavra diz? Desvie do pecado e o diabo fugirá de vós. Quando nós pecamos, nós erramos. E pecado não é o que muita gente imagina, só de pensarmos algo que não provém de Deus, que não é frutífero, nós já estamos pecando. E a palavra continua a nos dizer, versículo 4, porque a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá, o que fazes? Rei também representa o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, o governante do universo e o governante de todos os governantes da terra. Então devemos, com sabedoria, discernir o que Deus tem para nos dizer no dia de hoje. A palavra do rei tem poder. Então devemos compreender que tanto os governantes da terra, quanto o nosso Pai Celestial, o grande Hashem, tem um poder no falar. E para Deus é assim, sim, não, não. Ou você vive sem pecar, ou tenta viver sem pecar, ou vive no pecado. Não existe meio termos. Não existe, não, eu vou agradar a Deus nisso, mas nisso eu vou agradar minha carne. Nisso eu vou agradar meu ego. Ou amamos a Deus ou amamos Mamon. Não existe você adorar dois deuses, ou duas fé, ou duas crenças. Ou você adora a um único Deus, ou não adora ninguém. E a palavra continua a nos dizer, em Eclesiastes 8, versículos 5, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Qual que é o mandamento que Deus nos dá? O mandamento do homem na terra é não roubar, não matar, porque qualquer um desses crimes você é condenado, vai só para a prisão, e até isso é mandamento de Deus. Construa presídio para prender os infratores. E qual que é o mandamento de Deus? Em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Não é só o que você pensa, é sobre tudo. E depois o teu próximo como a si mesmo. E como nós amaremos a Deus sobre todas as coisas? Nós devemos amar a Deus, que é o mandamento, que devemos honrar, não roubar, não mentir, não enganar, não difamar, não pecar. E pecado não é só crime, pecado é quando pensamos mal. É não desejar a mulher do próximo, não desejar a casa do próximo, não desejar os bens do próximo, não desejar a vida do próximo. Para Deus não existe pecadinho e pecadão, tudo tem o mesmo patamar. Tanto um assassino que comete um crime hediondo, quanto aquele que mente, está no mesmo patamar, está na mesma balança, pesa do mesmo jeito para Deus. Imagine se Deus autorizasse que os anjos viessem pregar para a humanidade. Os anjos são perfeitos. E na hora que ele pregasse e visse o nosso coração almejando outras coisas, seriam dizimados da face da terra. Porque os anjos não aceitam erros. Deus ainda te dá o livre-arbítrio, mas os anjos não aceitam erros. Os anjos são perfeitos. E Cristo, quando esteve aqui, ele diz, seja perfeito como eu sou perfeito. Todo mundo diz que segue a Cristo, mas faz o contrário de Cristo. Os judeus dizem que amam a Deus e faz o contrário do que Deus manda, que é não matar.
que nós aprendemos com Eclesiastes 8? Aprendemos que devemos cumprir uma meta, um ensinamento, uma doutrina, doutrinação. Não essa doutrina pervertida do Evangelho que estão anunciando por aí. Nós devemos praticar o bem, o amor, a caridade, a misericórdia, a compaixão. Mas quem? Quem no mundo de hoje pratica tais coisas? Eclesiastes 8, versículo 6. Porque para todo propósito há o seu tempo e juízo. Portanto, a miséria do homem pesa somente sobre ele. O que Deus quis dizer com isso? Veja a sabedoria de Deus ao nos mostrar para que possamos discernir a tua palavra. O que você está passando nesse momento? Qual é o seu problema? Aí Deus fala, isso veio por causa que você tropeçou e caiu em algum ponto da sua caminhada comigo. O que Deus nos ensina através dos seus ensinamentos? Tu leste, tu viste? A miséria do homem vem somente sobre ele, não sobre Deus. Vem sobre a carne, e a carne que padece. O seu espírito sofre por causa que a tua carne errou. E o teu espírito nada pode fazer, a não ser sentir nele a tua dor, o teu sofrimento. E a palavra de Deus continua a nos dizer, em Eclesiastes 8, versículo 7, porque não sabe o que há de vir, e quando há de ser, quem lhe dará a entender? Deus, ele nos fala assim, olha, você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. E ninguém no mundo vai discernir isso para você. Eu vejo alguém dizendo que é profeta, que falou isso, que falou aquilo outro. Mas o que Deus preparou para te castigar, Ele não vai dizer, a não ser que Ele revele para você, tanto em sonho, tanto na sua mente, tanto numa leitura. E aí sim, seja revelado para você o que Deus está lhe dizendo. Mas é Deus que vai lhe dizer. Ele mesmo diz, quem vai lhe dizer o que vai acontecer com você daqui a meia hora, a 15 minutos? Quem poderá lhe alertar se não for eu? Aí você para e pensa e diz, mas se Deus está me punindo, por que Ele vai me alertar? Por que Ele vai lhe alertar? Então volta na Bíblia e lê Jonas. Deus permitiu que o povo fizesse tudo de errado. Mas Ele mandou Jonas ir lá e avisar. Para quê? Para ver se o coração deles, que eram duros, se convertisse. Deus, Ele dá ordem aos seus anjos. Não os anjos celestiais, mas aqueles que caíram da sua glória. E que por muitos são chamados de Satanás, demônios. Deus dá ordens para ele. Vá, toca, só não tira a vida. Da mesma forma que ele fez com Jó. Você entende? Aí muitos vão dizer, Deus é cruel. Deus não é cruel. Você sabe o que é crueldade? É crueldade quando alguém te dá uma varada, te dá uma chinelada para você não errar mais e obedecer? Eu acho que sim. Então, quando seu pai te corrige, a sua mãe te chama atenção, é porque ela não gosta de você, porque ela tem ódio de você? Não, é porque
Porque ela quer ver você no caminho do bem, no caminho do amor. Muitas vezes, os pais não são tão perfeitos assim, mas eles caíram, se machucaram, sofreram com aquilo que eles não obedeceram aos seus pais. E eles não querem isso para os seus filhos. Muitas vezes nós erramos no passado, e quando nós ensinamos os nossos filhos não querem ouvir. Persiste em caminhar pelos caminhos tortuosos, pelos caminhos da treva, e aí quebram a cara, e aí sofrem. Deus nos alerta, e devemos estar atentos ao que Deus nos fala. Como eu já disse, ele usa uma mula, um pássaro, um cachorro, um mendigo na rua, um bêbado, até mesmo um drogado para poder falar para você. Mas o que você faz? Dá desprezo, não ouve. Eclesiastes 8, versículo 8. Nenhum homem que tenha domínio sobre o Espírito, nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito, para o reter. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da sua morte. Como também não há licença nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. O que Deus diz? Você não tem controle sobre a morte. Você não tem controle sobre as doenças. O que há de vir virá. E o que você pode fazer? A gente vê no cemitério, nos velórios, as pessoas dizendo assim: nossa, essa pessoa era tão boa. Por que ela morreu? Tem tanta gente ruim aí, que foi embora, que está aí, não foi, não vai embora, e uma pessoa boa morre. Aí eu falo com você. Ela é boa para quem? Para você. Ela é boa para quem? Para os teus olhos, para o seu cotidiano. Mas você acha que ela é boa para Deus? Aí você fala, então todos que morreram não são bons para Deus? Não, há o dia da morte de cada um de nós. Por que muitos jovens morrem cedo? E a mãe fala, era um menino bom. Era um menino bom. Será que era um menino bom? Era um menino bom dentro de casa. Mas como ele era na rua? Às vezes não era bom nem dentro de casa. Mas a mãe acha que ele era bom. Sabe por quê? Os nossos olhos, quando olhamos para alguém, nós vemos naquela pessoa a pureza. É por isso que um julgamento perante um juiz, nem a esposa, nem o filho, pode ir para ser testemunha e defender. Sabe por quê? Porque a esposa, por pior que seja o marido, ela vai sempre defender ele como muito bom. O filho, por pior que seja o pai, ele vai dizer, meu pai é maravilhoso. Porque ele não quer ver o pai ir para a cadeia. Aprende uma coisa. O mundo não presta. O mundo é treva. Os habitantes do mundo, muitos têm o coração endurecidos, desejam o mal do outro. Nós temos que entender que para ser luz, nós temos que praticar o amor. E não há o que questionar isso. Não adianta bater boca. Amor não é você ser intolerante religioso.
Amor não é você dizer que o gay vai para o inferno. Amor é você amar a todos como igual. Porque Deus não faz exceção de pessoas. Por que o crente faz? Por que o crente faz exceção da lésbica, do gay, do cachaceiro, sendo que Deus olha todos como um? Nós temos que compreender a essência de Deus. Nós temos que compreender essa plenitude de Deus. Quando nós compreendermos isso, nós vamos ver que não há diferença de ninguém. Seja rico ou pobre, seja branco, negro, mulato, amarelo. Isso não faz diferença para Deus. Porque o que está por fora não é o que está por dentro. Por dentro a nossa alma, ela é lavada, remida. E é ela que importa para Deus. Aprende uma coisa. Naquele dia no Calvário, no Monte Gólgota, conhecido como Monte da Caveira, ele verteu o seu sangue e disse: a partir de hoje não existe mais pecado no mundo. O pecado está nos teus olhos. E o pecado está nas tuas ações. Nós devemos compreender que a palavra nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode roubar, matar, destruir. Mas, em consequência disso, a palavra diz: mas nem tudo me convém. Você chegaria na tua casa, pegaria uma faca e enfiaria na tua irmã ou no teu irmão? Você vai dizer: não, eu amo ele. Mesmo que eu não amasse, eu não faria isso. Minha mãe e meu pai iam sofrer. Pois é. Mas e o teu Pai Celestial? Ele não sofre quando você defama alguém? Quando você fala mal de alguém? Quando você agride pessoas com palavras? Eclesiastes 8, versículo 9. Tudo isso vi, quando apliquei no meu coração a toda a obra que fiz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para a sua própria desgraça. O que Deus diz aqui? Aqui diz: olha, tudo isso vi, tudo de ruim, e tudo de ruim que eu fiz debaixo do sol. O que é debaixo do sol? Debaixo do céu, debaixo dos olhos de Deus. Tudo isso vi, e tudo isso coloquei no meu coração, e eu sou ruim. A partir do momento que você olha para a sua insignificância, você fala: nossa, não é o mundo que é podre. Sou eu que sou podre, que estou no mundo e contaminando o mundo. Aí você vai dizer: mas o senhor acabou de dizer que o mundo é treva. O mundo é treva porque todos são trevas. Porque todos são trevas. Não existe nenhum santo no mundo. O único santo que aqui esteve, penduraram ele no madeiro. E ele jamais pecou. Nunca pecou. E aqueles que deveriam ser luz, o crucificaram. Quando nós olhamos para alguém e achamos que aquela pessoa não tem salvação, você acha que isso é luz? Essa é a palavra que Cristo diz. Se a tua luz é treva, tamanha treva está a tua alma.
Quando eu vejo alguém caído debaixo de marquise, eu falo, Pai, tem misericórdia. Que esse espírito de destruição saia da vida dele. Quantas vezes pessoas me mandam mensagem pela internet pedindo oração, e eu na minha casa orando, sem falar com a pessoa, e falo para Deus, Pai, Tu sabes do que ela precisa. É a Tua vontade que vai cumprir na vida dela. Pai, mas se for da Tua vontade, cure-a. E não passa 3 dias, a pessoa me manda mensagem e diz, olha, a enfermidade que eu tinha acabou. Você sabe por que isso? Porque quando alguém olha para você e te pede algo, pede uma oração, se ela pede do fundo da alma, a bênção vem. Quando nós oramos a Deus e pedimos a Deus direção para a nossa vida, Ele vai dar. Mas nós pedimos e não cremos, ou muitas vezes não queremos ouvir. Porque Deus, quando Ele nos corrige, Ele não nos corrige como muito pastor por aí que passa a mão na cabeça de quem está errado. Deus, Ele não pega uma vara mole de uma árvore para lhe dar uma chicotada, uma varada. A palavra de Deus, ela pega a vara de ferro e Ele bate para machucar o seu interior, o teu íntimo, para que você acorde para a vida. Porque se nós queremos ser salvos, nós temos que buscar a salvação. Não basta estar num templo religioso buscando a Deus, não. A salvação é individual e ela é conquistada todo santo dia. Se você buscou sua salvação ontem e não buscou hoje, não adianta nada. Ontem você estava salvo e hoje você está indo para o inferno. A salvação é algo que você tem que buscar todo santo dia. Porque se você busca hoje, sai ali embaixo e é atropelado, leva um tiro, uma bala perdida. Se você buscou a sua salvação, você está salvo. Mas se você sai de casa revoltado, brigando com o mundo, e leva um tiro de uma bala perdida, para onde acha que vai sua alma? Para onde? E a palavra de Deus nos diz assim, no versículo, em Eclesiastes capítulo 8, versículo 10. Assim também viu os ímpios, quando os sepultavam. E eles entravam e saíam do lugar santo, e foram esquecidos na cidade. Em que assim fizeram, também isto tudo é vaidade. Você compreendeu? Não. Tenho certeza que você não compreendeu, porque você é crente. Eu já conversei com muitos crentes, e crentes falam, enterrou, não precisa mais visitar, porque está escrito não cultuar morto. Você sabe o que é cultuar? Você sabe o que é cultuar? Crente não sabe o que é cultuar. Cultuar é você admirar, é você ir lá, bater papo, conversar com o morto. Mas você viu o que Deus diz aqui? Não sou eu quem digo, você viu o que Deus diz aqui em Eclesiastes 8? Eclesiastes 8:10. Assim também viu os ímpios quando os sepultavam. Os ímpios sepultando os seus familiares, seus entes queridos. Ímpio é aquele que pratica pecado e acha que está santo. E Deus diz, e eles entravam e saíam do lugar santo, quer dizer, cemitério. O cemitério é conhecido como lugar santo, terra santa. Eles entravam e saíam, quer dizer, todas as vezes eles levavam seus entes queridos
e enterravam. Mas o que Deus diz em relação a isso? Você sabe o que Deus diz em relação a isso? Você que é crente, que fica sempre falando que não devemos ir no cemitério, visitar os nossos parentes? Você sabe o que é? Idolatria. É o que você pratica. De dizer que devemos pôr os nossos parentes lá e jogar fora. O que Deus diz honrar pai e mãe? O que é honrar pai e mãe? Até depois da morte. Cultuar. Você não sabe o significado da palavra cultuar. Cultuar na Bíblia diz que você não pode chegar lá e falar: pai, mãe, pede a Deus por mim, porque ninguém, nenhum carnal é capaz de chegar até Deus e pedir para fazer algo para você. Mas Deus diz assim para esses crentes, que Ele considera aqui como ímpio. Não sou eu quem digo, é Deus que fala. E diz assim: e saíram do lugar santo, e foram esquecidos na cidade. O cemitério também é considerado e conhecido como a cidade dos mortos. Aqui Deus fala: vocês esqueceram eles lá. Você está vendo como somos inconsequentes? Como pecamos a todo momento e achamos que somos filhos de Deus e que estamos salvos? Crente diz: não vou no cemitério visitar ninguém, não. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Mesmo que o túmulo estivesse vazio, a tua obrigação é ir lá. Todo crente faz carreata para Israel para ir no túmulo de Jesus. Isso não é cultuar morto, porque Cristo não está lá. Da mesma forma que você fala que seu pai e sua mãe não estão ali, está no paraíso. Cristo não está lá e você não vai lá chorar no túmulo dele vazio, porque o túmulo da sua mãe e do teu pai não está vazio, tem os ossos. Mas Cristo não está no túmulo. E você sai daqui do Brasil e vai lá para Israel visitar o túmulo de Cristo. E chora, se emociona. Isso não é cultuar morto? A tua sabedoria, a tua ignorância. É isso que Deus fala. A tua sabedoria endurece o teu rosto. E o teu rosto brilha, parecendo que você é sábio, mas você é ignorante. É um leigo. O vocabulário correto de dizer para essas pessoas que não conhecem a palavra de Deus é mentecapto. São eles que acham que a mãe e o pai têm que ser abandonados no cemitério. Você ir lá visitar, não deixar o lugar virar mato, querer cuidar, não quer dizer que você está adorando. Adorando é quando muita gente vai, põe a mão no cemitério, lá no túmulo, e fala: pai, pede a Deus por mim, interceda por mim. Mas se em vida você não fazia isso, né? Por isso que você fala que não tem que ir no cemitério. Mas se o templo que você congrega fizer um especial para Israel, para ver o túmulo de Cristo, você vende até tua alma para o diabo para ir lá. Não é? Para ir no túmulo de Cristo. Túmulo que não existe. Porque Cristo não está lá, nunca esteve lá. Porque Ele desceu à mansão dos mortos para mostrar para todos nós que aquele que vive em Cristo vive até depois de morto. E Ele ressuscitou. Quem ressuscitou não está morto. Você não tem que visitar túmulo de alguém que não está ali, que não morreu. Porque Cristo não morreu. Ele repousou durante 3 dias. Ele mesmo disse: ninguém pode me ferir se eu mesmo não me entregar.
Aí você vai para Israel para ver um túmulo vazio e chora e diz: eu estou sentindo a presença dele. E aí quando uma pessoa que não está na mesma fé que você vai no cemitério e diz: eu sinto a presença da minha mãe, você fala que ela é adorador de espírito. Você não tem sabedoria, você não tem discernimento. Porque se você vai num túmulo de Cristo e diz que você sente a energia dele, você está mentindo. Você está adorando não Cristo, mas outro espírito que ali está. Porque Cristo não está lá. Cristo não está dentro de você. Cristo não está no teu próximo que você julga. Muitas pessoas me perguntam: o que você vai fazer no cemitério ver sua mãe? Sua mãe não está lá. Eu falei: ela não está lá, mas os restos mortais dela já estão. Eu jamais vou abandonar aquela que me deu a vida um dia. Eu jamais vou abandonar as pessoas que um dia tiveram carinho por mim. Isso não é adorar. Isso não é profanar a palavra de Deus. Profanar a palavra de Deus é o que vocês fazem. Que não reconhecem o que é amor e misericórdia. Deus é que Ele diz: vocês abandonam aqueles que vocês enterram. Vocês não ligam para eles mais, eles ficam abandonados. Aí você diz: mas não tem vida, não tem vida. Você acha que eles não têm vida? Aqueles que estão deitados no túmulo com os restos mortais, você acha que não tem vida? Então a palavra, essa palavra que é mentirosa. Porque no final dos tempos, Ele vai chamar aqueles que morreram primeiro para ir para a glória. Você não, vai ser os que morreram. E depois chamará nós. Mas você não conhece essa palavra, né? Porque aqueles ossos não têm vida. Se não tem vida, por que Deus vai ressuscitar eles? Porque a palavra de Deus não diz que eles estão mortos. Diz que eles estão adormecidos. Visitar quem está dormindo não é adorar morto. Você sabe o que é morto? É aquele que não tem mais salvação. Esse sim você não deve adorar. E sabe quem não tem salvação? Que você adora? Propósito, luxúria, ganância, promiscuidade, prostituição. É isso que você adora. Aquele que caiu, não do céu, porque ele não caiu, ele não veio para a terra. É outra coisa que o ser humano tem que entender. Satanás não caiu do céu, ele caiu da graça. Ele perdeu a graça de Deus. Ele vive no plano espiritual acima de nós. Ele só vai ser perdido depois que Cristo vier julgar a humanidade e julgar ele. Mas até então ele só perdeu a graça de Deus. E esse que perdeu a graça está morto. Porque Cristo, quando a graça de Deus saiu dele na cruz, ele perdeu a vida. Mas depois a graça repousou sobre ele no terceiro dia e ele ressuscitou de corpo e alma. Aprende uma coisa. Não se pesa o trigo com medidas injustas. Não se pesa o azeite com medidas injustas. E Deus fala assim, versículo 11 de Eclesiastes 8. Porquanto
não se executa logo o juízo sobre a má obra. Deus, ele fala conosco assim, olha, eu não vou te julgar por enquanto. Vou deixar você andar a reveria. Você tem escolha de ser bom ou ser ruim, de fazer o bem ou fazer o mal. E Deus continua a nos dizer, ainda no versículo 11, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o quê? O mal. O que é fazer o mal? É não obedecer os mandamentos de Deus. Quando nós nos deixamos levar por coisas infrutíferas que não têm proveito nenhum, nós nos tornamos insanos. Nós nos tornamos mentecaptos. Nós nos tornamos leigos. Nós nos tornamos desviados da palavra. E Deus, Ele nos alerta. E se nós não compreendermos tudo isso que Deus tem nos falado dia após dia, só existe uma palavra para isso. Tudo não passa de vaidade. Você sabe o significado de vaidade? Pois é. Vaidade é você querer ser melhor, se apresentar melhor, querer ser o tal, sendo que nenhum de nós somos nada. Seja o pastor, seja apenas um membro, o obreiro, seja o rei, ou seja a população. Nenhum de nós somos nada. O que podemos dizer que é tudo é Cristo. Quem podemos dizer que é tudo é o Espírito Santo. Quem podemos dizer que é tudo é o Pai Celestial, o grande Hashem, Yod-Heh Vav-Heh, Yah, o nosso Pai. É Ele que devemos dizer, olha, perfeito, íntegro. Nós não somos nada. Somos barros, lamas, na mão do olheiro que quer nos moldar. E Ele quer nos moldar um vaso perfeito. Mas nós insistimos em ser um vaso de desonra. E Ele deixa. A palavra diz que Ele faz vaso de honra e de desonra. Deus não faz vaso de desonra. Ele faz vaso de honra. Nós escolhemos, o livre-arbítrio nos faz escolher vaso de honra ou de desonra. E nós escolhemos, como diz a palavra, ser maus. Então, vaso de desonra. E por que Deus não nos conserta? Não nos molda? Sabe por quê? Porque pela punição do ímpio, do incrédulo, o justo consegue consertar o caminho. Ah, mas isso é injusto. Deus pune o injusto para o justo ser salvo? Não, Ele pune também o justo, para que o injusto veja e não compreenda. Porque aí o injusto olha para você e diz, você serve a Deus e está padecendo igual a mim. Não é isso que o mundo diz para você? Mas há uma diferença de você padecer igual aquele que é impuro e o impuro padecer igual a você. Quando Deus te pune, Ele pune a carne, mas não toca na alma. Essa é a diferença. Mas quando Ele pune o injusto e o impuro, Ele também toca na alma. Ele marca a alma. Tem uma mancha em você. No justo, Ele não toca, porque a alma é pura.
Se ele põe alguma coisa no justo, dificuldades, doenças, ele coloca para que o ímpio entenda que servir a Deus é completamente diferente do que ele aprende. Porque ele vai punir tanto o filho bom quanto o filho ruim. Para que ambos entendam que ele é perfeito. Porque quando ele pune o justo agradece e fala que seja a tua vontade, Pai. Mas quando ele pune o injusto, ele fala, o que eu fiz? Nesta hora o injusto lembra que existe Deus. É para você ver. Aprende uma coisa. Não há nada que façamos que possa agradar a Deus se não for seguir os seus ensinamentos. Não adianta você ajudar quem tem fome, mas falar mal do outro. Não adianta você agasalhar quem tem frio e do outro lado você falar, eu agasalhei, mas ele não presta. A palavra diz, o que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber. Aprende isso e leve para a vida. Este é o ensinamento que Deus nos dá. Todos os demais que estão ensinando por aí são erros, são falhas que levam você para um buraco profundo. Pastor que prega o contrário do evangelho do reino, que é o evangelho do amor, só pensa numa coisa, em mamão, no seu dinheiro. A Bíblia não foi feita para te deixar rico. A Bíblia foi feita para purificar tua alma e nada mais. Cristo não morreu na cruz para que você tenha vida plena aqui na terra. Ele disse que teria vida na terra quanto no céu, mas a vida na terra é no espírito. Não é vida boa, não é ter casa, carro. Cristo disse, eu passei por aí e sei que você sofre, mas eu venci. Nenhum de nós padeceu o que Cristo padeceu. E a história não nos mostra verdadeiramente tudo o que aconteceu com Cristo. Mas o pouco que nós conhecemos, eu não suportaria. Você suportaria? Pois é. Então honre aquele que morreu por você. Aquele que falou coisas boas para você. Esquece os demais. Segue a Cristo. Nem a mim eu quero que você siga. Siga Cristo. E o que Cristo diz para você em relação a isso? Não me siga. Siga o meu Pai, porque Ele que é bom. É para você ver que Cristo nos ensina. Mas nós fazemos o que é certo. Agradeço a Deus por todos vocês que têm me seguido no canal, que têm sido seguidores, ouvindo a palavra, anunciando a palavra. Agradeço a você que deixa seu comentário, que pede oração. Eu oro por todos vocês, mesmo que vocês não vejam, mas eu estou orando por cada um de vocês. Agradeço a Deus pelos seus likes, né, pela tua compreensão de ouvir a palavra e de seguir a palavra. Que a paz do nosso Hamashia, o Cristo, e a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida, hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém?